Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, concurso 2018. Nessa aula vamos continuar resolvendo mais questões para esse concurso, então acompanha comigo a leitura da questão. Vamos lá. A questão diz o seguinte: em uma planilha eletrônica, desejamos que se C2 for igual ou maior que 1, a fórmula retorna o texto sim. Caso contrário, retorna o texto não. Para tanto, deve-se escrever essa fórmula assim. E aí vem várias fórmulas ali na letra A, B, C, D e E, todas elas indicando uma função chamada função C, que é uma função de análise lógica. Essa questão ela cabe tanto para o Excel como também para o LibreOffice Calc, o BR Office Calc, que é uma outra planilha, eu vou usar aqui com base no Excel, ok? Vamos entender, antes de responder entre a letra A, B, C, D e E, vamos entender como funciona a função C. É isso que eu quero mostrar. E depois a gente volta na questão, combinado? Olha só, a função C é uma função de análise lógica do Excel e das planilhas de uma forma geral. Ela contém 3 argumentos, separados por ponto e vírgula. Isso é muito importante para a resolução dessa questão. Saber que a função C contém 3 argumentos separados por ponto e vírgula. O primeiro argumento da função C contém um teste lógico, do qual nós devemos avaliar se é verdadeiro ou falso. O segundo argumento da função C contém uma resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro. Isso vai ficar no segundo argumento. A resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro, a resposta está no segundo argumento. Agora, se o teste lógico for considerado falso, então a resposta da função C estará no terceiro argumento. Esses são os 3 argumentos da função C, separados por ponto e vírgula. O primeiro argumento é o teste lógico, o segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro e o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for considerado falso. Bem, vamos entender isso aqui. Quando a gente vai pegar uma função C, a gente sempre vai encontrar então um teste lógico no primeiro argumento, e vamos imaginar que eu fiz a leitura desse teste lógico e respondi ele como verdadeiro. Se eu respondi o teste lógico como verdadeiro, eu vou direto para o segundo argumento, e o que estiver dentro do segundo argumento é o resultado da minha função C. Não poderei, nesse caso, usar o terceiro argumento, porque o terceiro argumento é a parte falsa. E quando eu digo que o teste lógico é verdadeiro, eu só posso usar o conteúdo como resposta do que está no segundo argumento, que é o que contém a resposta verdadeira. Agora, se eu considerar esse teste lógico falso, então eu vou direto para o terceiro argumento, e o que estiver dentro do terceiro argumento já é a resposta da minha função C. Nesse caso, eu não vou pegar a parte verdadeira. Se eu disse que o teste lógico é falso, eu pulo a parte verdadeira, pulo o segundo argumento, vou direto para o terceiro argumento e uso só a parte falsa, só o terceiro argumento, que vai ser a resposta da minha função C. Ok? Então lembra das dicas, 3 argumentos separados por ponto e vírgula. Outra coisa, esse teste lógico ele pode usar vários operadores de comparação, como o sinal de igualdade, por exemplo. Um teste lógico poderia perguntar A1 é igual a B1? Outro sinal, o sinal maior, poderia perguntar A1 é maior que B1? Temos também a possibilidade de ter um sinal menor que A1 é menor que B1? Poderíamos ainda colocar o sinal maior ou igual, e aqui tem que ficar atento. No sinal maior ou igual é maior ou igual, não é o sinal de igualdade primeiro e depois o maior, é primeiro o sinal maior e depois igual. Aí sim significa maior ou igual, como por exemplo, A1 é maior ou igual a B1? Isso é um teste lógico. Ou ainda, o sinal menor ou igual, que também tem que ser primeiro o sinal menor e depois o igual. Menor ou igual a. Exemplo, A1 é menor ou igual a B1? E ainda o sinal de diferença, ou diferente no Excel, é um sinal menor seguido do sinal maior. Se eu tiver um sinal menor seguido de um sinal maior, isso significa diferente. E aí ficou assim, A1 é diferente de B1? Isso é um teste lógico que eu tenho que avaliar como verdadeiro ou falso. Bem, sabendo como funcionam os argumentos, separados por ponto e vírgula, sabendo que se eu respondo a parte verdadeira, eu vou para o segundo argumento, se eu respondo falso, eu vou para o terceiro argumento, e sabendo os operadores, agora já dá para resolver a questão. Percebe que ele pede se C2 for igual ou maior que 1. Aí a fórmula tem que retornar o texto sim.
Quer dizer, se for verdadeiro, tem que responder sim. Se não, quer dizer, se for falso, tem que responder não. Vamos ver a letra A. Será que a letra A pode ser a resposta certa, pessoal? Não pode. E por que não pode? Por que eu já vou eliminar a letra A? Porque para colocar a função C não é colchetes. Observa, é abre parênteses, é o nome da função em um abre parênteses. E ainda, para separar os argumentos, não é um traço, é um ponto e vírgula. Então está totalmente errado a construção da letra A, porque para iniciar uma função dentro do Excel é o nome da função, nesse caso C igual a SE, abre parênteses, e não abre colchetes. Colchetes já deixou errado, e também a questão de ter o traço separando os argumentos, porque quem separa argumento é o ponto e vírgula, não é o traço. Professor, mas então com isso dá para eliminar mais. Sim, essa letra C dá para eliminar, ó, porque abre parênteses está certo, mas aqui botou a divisão dos argumentos, a separação dos argumentos com traço, e quem separa argumento é o ponto e vírgula. Já posso eliminar sim a letra C também. Está eliminada a letra C. Quer ver outra dica importante para fazer alguma eliminação? A questão diz que o teste lógico tem que ser se C2 for igual ou maior que 1. Mas lembra que quando eu quero maior ou igual que 1, tem que ser o sinal maior e depois o sinal igual. Porque aquele dia, se for igual ou maior que 1. Perfeito. Mas para fazer isso, tem que ser o sinal maior e depois o sinal de igual. E aqui na letra D está igual maior. E aí fica errado, porque quando é igual maior, como ele pede, eu tenho que botar primeiro o sinal maior e depois o sinal de igualdade. Então isso já deixou errado a letra D, porque botou igual maior, deveria ser maior ou igual. E a letra E eu vou eliminar porque disse menor ou igual. Percebe? Na letra E não está aparecendo maior ou igual, está aparecendo menor ou igual. E aí já está errado porque não é menor ou igual, é maior ou igual. Então só sobrou a letra B mesmo como resposta. E a letra B está construída certa, porque ele diz, ó, se C2 for maior ou igual a 1, que é o que ele pediu, ó, se for igual ou maior que 1, mas quando eu vou construir em forma de operador tem que ser primeiro o sinal maior e depois o igualdade, não o contrário, então até agora está certinho. Se C2 for maior ou igual a 1, aí se for ele vai responder o que está na parte verdadeira, que é o sim, Se não for maior ou igual a 1, ele vai responder o que está na parte falsa, que é o não, que é o que ele pediu. Ó. Se for verdadeiro, responde o sim, caso contrário, responde o não. Então, letra B de Brasil, de fato, é a resposta correta para essa nossa questão com a função C. Função bem interessante que nós podemos aplicar aí dentro do Excel. Vamos fazer um teste dessa função mais prático. Aqui eu tinha feito a função soma C numa outra questão que eu fiz em aulas anteriores, mas agora eu vou fazer a função C. Observa que ele pediu C. Aí vamos colocar aqui A1. Vamos fazer A1. Ele pediu, vamos só ver que é C2. Então vamos fazer igualzinho a questão. C2 eu tenho ali. Então vamos fazer, ó, se a célula C2 for, aí ele pede maior ou igual a 1. Vamos só lembrar, ó, C2 for maior ou igual a 1. Perfeito. Aí ele quer que diga sim. Então, vou botar ponto e vírgula, entre aspas, sim. E por que entre aspas? Porque quando o argumento contém uma resposta textual, nós colocamos entre aspas. Vamos botar ponto e vírgula, não. Fecha aspas, fecha parênteses. Agora então, ó, se C2 for maior ou igual a 1, ele vai responder sim, que é a parte verdadeira. Se não, ele vai responder a parte falsa, que é o não. C2 vale quanto? Vale 600. 600 é maior ou igual a 1? Sim. Então ele vai responder sim. Perfeito. Agora, e se eu colocar ali em C2 um valor que seja, vamos botar aqui 0,2. 0,2 é maior ou igual a 1? Não. Então ele respondeu não agora, porque ele avaliou C2 é maior ou igual a 1? Não. C2 vale 0,2, é menor que 1. Então vai responder não, porque ele disse que o teste lógico é falso, e quando diz que é falso, ele vai para o terceiro argumento, que é a parte falsa, e respondeu não. Então isso é uma aplicação prática do exemplo citado aí na questão na letra B. Bem interessante, né? Ok, pessoal? Mais uma questão resolvida. Letra B de Brasil, a resposta correta. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal. Também se inscreve, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!